E se numa noite de primavera você encontrasse alguém que parece conhecer seu coração, antes mesmo de saber seu nome? Seul. Uma mansão antiga. Uma jovem herdeira marcada pela solidão. Um jardim esquecido, onde as cerejeiras florescem sob a lua. E um homem que não deveria existir, mas que está ali, esperando por ela. Esta é a história de Ji-woo e de Yeon. Uma história onde o amor precisa atravessar vidas, enfrentar maldições e escolher permanecer. Prepare seu coração. Porque talvez o impossível só precise de um olhar para começar. Na noite em que as cerejeiras floresciam sob a lua de Seul, uma jovem herdeira cruzou o olhar com um ser que não deveria existir. E naquele instante, o passado que ela nunca viveu começou a pulsar dentro do peito. Seul, primavera. Os ventos carregavam pétalas pelas ruas tranquilas de Hanam-dong. Na colina mais alta, uma mansão antiga dormia entre as sombras, como se guardasse segredos de séculos. Lá dentro, Ji-woo, herdeira de um império farmacêutico, caminhava sozinha pelo jardim iluminado pela lua. Seus olhos pareciam buscar algo que ela mesma não sabia nomear. Um vazio antigo, ancestral. Desde a morte repentina da mãe, Ji-woo sentia como se o tempo a tivesse deixado para trás. Não havia mais festa que preenchesse, nem perfume caro que apagasse o silêncio do seu quarto. Mas naquela noite, ao passar por uma cerejeira em flor, ela parou. Ali, parado sob a árvore, estava ele. Alto, de traços definidos, olhos que refletiam a luz da lua como prata líquida. Um estranho, um homem, mas não completamente. Ji-woo deu um passo para trás, o coração batendo forte. O desconhecido inclinou levemente a cabeça, como se a estivesse esperando. Você demorou, disse ele com uma voz tão calma que parecia pertencer ao próprio vento. Ela não soube o que responder. Nem quem ele era. Mas algo, no fundo, doeu como saudade. Ji-woo não conseguia dormir. Naquela noite, depois do segundo encontro com Yeon, ela trancou a porta do quarto e ficou sentada na beira da cama por horas, encarando o reflexo no espelho antigo que herdara da mãe. Havia algo em seus próprios olhos, como se, de repente, carregassem uma saudade que não era deste tempo. Como se pertencessem a outra vida. Com o celular na mão, tentou procurar algo. Yeon, digitou. Jardim amaldiçoado em Seul. Nada. Lendas urbanas, contos antigos, nada com substância. Mas quando escreveu Gumiho, tudo mudou. O termo coreano aparecia em sites antigos, fóruns de ocultismo e páginas mal traduzidas. Gumiho, criatura milenar, raposa de 9 caudas, ser preso entre os mundos, ora demônio, ora guardião, ora maldição. Alguns diziam que comia corações, outros que era punido por amar um humano. Ji-woo fechou o laptop com força. Ridículo. Isso era só superstição. Uma forma de escapar da dor que sentia. Ela precisava dormir. Amanhã teria reunião com o conselho e precisava manter a fachada de herdeira perfeita. Mas enquanto deitava, sentiu algo gelado no peito. O colar, herdado da mãe. Um pingente antigo de ônix negro, com uma pequena pedra vermelha no centro. Sempre estivera com ela. Mas agora, pulsava. Literalmente. Naquela madrugada, Ji-woo sonhou. Estava num campo de cerejeiras em chamas. E no meio do fogo, via o mesmo homem, Yeon. Ele gritava seu nome. Mas não o nome dela, Ji-woo. Ele dizia, Haerin! Haerin! Acordou suando, com o coração descompassado. No espelho, o reflexo do colar pulsava uma luz rubra. E por um instante, sua imagem não era só dela. Era como se houvesse alguém ali. Uma mulher com o mesmo rosto,
mas vestida em ramboque antigo, olhos chorosos, com um corte no pulso e pétalas caindo ao redor. Ji-woo gritou, mas ninguém na casa ouviu. Nem os empregados, nem os tios, nem a velha governanta que dormia no andar de baixo. Era como se, naquele momento, o tempo tivesse se rompido. Na noite seguinte, ela voltou ao jardim. Yeon estava ali, esperando. Mas algo estava diferente. O ar estava mais denso, a brisa quente, e seus olhos não eram mais cinzentos. Agora tinham tons de vermelho, como os da pedra em seu colar. Você viu, não foi? Ele disse, aproximando-se. Quem era ela? Ji-woo perguntou. Aquela mulher? No meu sonho. Yeon abaixou a cabeça. Respirou fundo. Era você. Ji-woo não entendeu. Mas então ele contou. Séculos atrás, numa era onde ainda se temia os deuses da montanha, vivia uma jovem chamada Hae-rin, filha de um grande general. Ela amava um guardião das florestas, um gumil chamado Yeon. Ele não era mau, nem devorador de corações. Era um espírito antigo, protetor de uma região que hoje nem existe mais. Eles se amaram em segredo. Mas o pai dela, ao descobrir, mandou selar o espírito em uma árvore de 1000 anos, amaldiçoado a vagar em forma humana, preso a um terreno específico, onde suas raízes espirituais haviam sido enterradas. A linhagem do seu sangue fez isso, disse Yeon, os olhos brilhando. Mas antes disso, Hae-rin tentou quebrar a maldição. Ofereceu seu próprio sangue, por isso seu colar ainda carrega o elo. Ji-woo levou a mão ao peito, sentindo o peso daquela revelação. Você está dizendo que... Sou a reencarnação dela? Yeon assentiu. E que se eu tirar esse colar, eu desapareço. Silêncio. O jardim parecia prender o fôlego. Por que eu? Ji-woo perguntou quase num sussurro. Por que agora? Yeon olhou para o céu e depois para ela. Porque a maldição só pode ser quebrada quando o amor sobreviver ao medo. E... talvez seja agora. Ji-woo não respondeu. Mas ao olhar para ele, uma lágrima escorreu. Ela não sabia por quê. Mas chorava como quem reconhece um lar antigo. E pela primeira vez em anos, deixou que alguém a visse chorar. Naquela semana, Ji-woo não foi à sede da fundação da família. Inventou febre, escapou de compromissos e se trancou nos próprios pensamentos. Mas ninguém estranhou. Afinal, desde a morte da mãe, suas ausências haviam se tornado comuns. O que ninguém sabia é que toda noite ela voltava ao jardim proibido. E ele estava sempre lá, Yeon. Nunca perguntava como foi o dia. Nunca pedia explicações, apenas estava. E isso para Ji-woo era um tipo raro de silêncio, o tipo que não pesa, que acolhe, que escuta. Certa noite, sob as lanternas que ela mesma acendeu com velas de citronela, eles se sentaram lado a lado. A luz tremia entre as flores, refletindo no pingente do colar. Ji-woo respirou fundo. Eu me sinto... dividida, confessou. Como se existissem duas dentro de mim. A Ji-woo de agora, fria, prática, treinada para manter as aparências. E outra, mais antiga, que ama tudo que não deveria amar. Yeon abaixou o olhar. Ele entendia melhor do que ela podia imaginar. A primeira vez que vi você foi num templo antigo com flores nos cabelos. Você me ofereceu chá de crisântemo. Disse que sabia o que eu era. E mesmo assim não teve medo. Ela o olhou. Não sabia se aquilo era verdade ou se apenas queria acreditar que era. E agora? Ela perguntou. Você sente... o mesmo? Ele não respondeu de imediato. Mas quando o vento soprou e as velas quase se apagaram, ele falou.
Eu lembro do som da sua risada antes de lembrar do meu próprio nome. Ji-woo fechou os olhos. Doía. Doía em um lugar onde nenhuma dor moderna alcançava. Na manhã seguinte, a governanta da mansão, Senhora Park, entrou no quarto de Ji-woo sem bater. Trazia algo nas mãos. Uma caixa de madeira, envelhecida, com entalhes de flores e símbolos coreanos antigos. Sua mãe pediu que eu entregasse isso, caso você começasse a ter os sonhos. Ela usou exatamente essa palavra. Os sonhos. Ji-woo abriu a caixa com cuidado. Lá dentro, havia cartas antigas, escritas à mão pela mãe, que falava de uma linhagem de mulheres com dons espirituais. Falava de uma maldição ligada à proteção de um espírito da floresta e de uma dívida de sangue. Uma das cartas dizia: Minha pequena Ji-woo, se você estiver lendo isso, é porque sentiu a presença, o chamado. Não fuja. Ele não é perigo, é promessa não cumprida. Na mesma caixa, havia um livro grosso de capa de couro, e dentro dele, uma pintura desbotada de 2 amantes, uma mulher em hanbok vermelho e um homem de cabelos longos, com olhos prateados e uma cauda esfumada ao fundo. Ji-woo começou a chorar em silêncio. Tudo aquilo era real. Tudo aquilo era ela. Naquela noite, ela foi ao jardim mais uma vez. Mas Yeon não estava lá. Procurou. Chamou por ele. Esperou horas. E nada. No dia seguinte, outra ausência. E mais outra. E de repente, o jardim parecia ter sido abandonado por toda a magia que um dia tivera. Foi na 5ª noite, sob uma chuva fina e um céu sem lua, que ela finalmente o encontrou. Yeon estava caído sob a árvore das raízes antigas. Na 5ª noite, sob uma chuva fina e um céu sem lua, Ji-woo encontrou Yeon, caído sob a árvore das raízes antigas. Suas roupas estavam encharcadas, os cabelos grudados à testa e seus olhos, antes luminosos, tinham perdido o brilho prateado. Seu corpo parecia dissolver-se em névoa a cada segundo. Ji-woo correu até ele, caindo de joelhos ao lado do seu corpo parcialmente transparente. O chão estava coberto por pétalas que murchavam diante dos seus olhos. Yeon, fala comigo! Ela gritou, suas mãos tremendo ao tocar seu rosto. Ele piscou lentamente, forçando um sorriso. Você veio, sussurrou. Mesmo quando o tempo tenta apagar o que sente. O que está acontecendo com você? Por que está sumindo? Yeon engoliu em seco. Sua voz era como o som de folhas secas sendo levadas pelo vento. A ligação que me prendia aqui está se desfazendo. E quanto mais você se lembra de mim, mais o feitiço tenta me apagar. Eles temem que eu permaneça. Eles quem? Aqueles que fizeram do amor um castigo. Ji-woo sentiu o sangue gelar. Ela entendeu. O elo mágico criado por sua linhagem estava tentando proteger o mundo dos sentimentos que não cabiam em convenções, que não seguiam regras humanas. E para manter o equilíbrio, Yeon teria que desaparecer. Mas ela se recusava a aceitar isso. Carregando seu corpo contra o peito, Ji-woo o levou até o centro do jardim, onde a árvore ancestral se erguia. Ali, colocou-o sobre o chão coberto por folhas úmidas. A chuva cessou, como se o mundo também parasse para escutar o que estava por vir. De sua bolsa, retirou o diário da mãe. Releu os rituais antigos, os cânticos de quebra de feitiços, os sacrifícios simbólicos. Ela sabia que havia um preço. Nenhuma maldição se desfazia sem dor. E nenhum amor verdadeiro acontecia sem renúncia. Eu vou consertar isso, disse, olhando para Yeon. Como? Ele sussurrou. Fazendo o que ninguém da minha linhagem teve coragem de fazer. Te escolher. Na manhã seguinte, Ji-woo se apresentou diante do conselho da fundação. Usava um vestido preto simples, sem maquiagem, os cabelos soltos. Seu semblante, no entanto, era o de alguém que já não precisava provar nada a ninguém. Vim anunciar minha saída da fundação.
disse, encarando os tios. Não porque me falta coragem, mas porque encontrei algo que nenhum título ou ação pode comprar. Um amor que resistiu a séculos de esquecimento. O silêncio foi sepulcral. Você vai jogar sua vida fora por um sonho? Perguntou o tio mais velho com sarcasmo. Ji-woo sorriu. Não é um sonho, é uma escolha. E saiu, sem olhar para trás. Na noite seguinte, Ji-woo seguiu as instruções do diário. Foi até a clareira antiga, agora cercada por flores silvestres que brotavam apesar do frio. Levava consigo o colar da mãe, uma vela branca e uma folha de papel de arroz onde escreveu com tinta vermelha: Eu renuncio ao medo, escolho a memória e liberto o amor. Acendeu a vela, posicionou o colar no centro do altar improvisado e começou a recitar em voz alta o texto do diário. O vento aumentou, a terra vibrou. Yeon apareceu atrás dela, ainda frágil, mas de pé. Você vai conseguir, disse, com a voz quase humana. Ela não olhou para trás. Manteve os olhos na chama, e quando terminou o ritual, uma luz intensa envolveu a clareira. Yeon gritou. Seu corpo flutuou, e em torno dele, caudas de névoa se desmanchavam uma a uma. Ji-woo correu até ele, o abraçou com força, e naquele momento, o céu pareceu se abrir. Quando a luz cessou, Yeon estava no chão, ofegante, mas diferente, mais sólido, mais humano. Está feito, ela disse. Ele abriu os olhos, e pela primeira vez, chorou. Estou livre? Ela assentiu. Está vivo. Os dois se abraçaram sob as estrelas. Pela primeira vez, sem promessas, apenas presentes. Nos meses seguintes, Ji-woo vendeu a parte da mansão, mudou-se com Yeon para uma casa tradicional perto de um templo. Lá, criaram o Centro Cultural Yurin, um espaço de acolhimento para mulheres e jovens perdidos, onde histórias esquecidas podiam renascer. Yeon ensinava meditação, caligrafia e contos antigos. Ji-woo administrava o espaço com leveza, como quem havia reencontrado sua missão. Às vezes, à noite, eles caminhavam pelo bosque. Você ainda se lembra de quando nos conhecemos? Ela perguntou certa vez. Qual vez? Ele respondeu com um sorriso. Todas. E caminharam de mãos dadas. Alguns chamam de conto, outros de loucura. Mas para Ji-woo, a verdade era simples. Havia amado um ser que não era deste mundo. E mesmo assim, ele escolheu ficar. Porque quando se ama com toda a alma, não é preciso um final feliz. Basta um recomeço verdadeiro. Se essa história tocou seu coração, compartilhe nos comentários qual casal de dorama te inspira mais. E diga, de que cidade você está? Queremos conhecer sua história também. Até o próximo capítulo, onde o impossível continua sendo apenas o começo.